Quem é? É Jefferson, é? Pronto, Jefferson. Você está com qual ferramenta aí? Bora. Melhor impossível. Já interrompi o meu compartilhamento, só sinalizar que a gente vai dar continuidade aqui gravando, tá bom? Já carregou. Carregou pra gente. Eu vou colocar só com a massa. Isso, isso. Então, você tem um conceito de plano de estudo, só que ele tá preto com preto. Todo mundo consegue ver a tela de Jefferson, gente, e com clareza, porque o fundo é preto com a fonte branca, provavelmente não seja tão beleza. Mas eu consegui. Se aumentar um pouquinho o zoom ou colocar em modo tela cheia, ajuda, viu, gente? Mas aí a gente tem plano de estudos aqui, que é uma entidade, né, uma tabela com seu respectivo ID, seu ID, seu usuário, seu título, sua descrição. Ótimo, Jefferson. Valeu pelo zoom. É, E na sequência, a gente vai ter os próprios usuários, ó, o usuário aqui sendo uma outra entidade com seu identificador, com seu nome, com seu e-mail, com seus outros atributos. O Jefferson ainda não fez esse relacionamento, né, dessa composição de chave, mas o usuário ID do plano de estudo, por exemplo, virá da tabela usuário, user, né, que ele colocou users aí. O que acontece? Os dados do usuário, eles vão ser compostos no plano de estudo, sendo que ele só tem como elemento de ligação entre o usuário e plano de estudo o identificador do usuário. Então é mais ou menos isso que eu falava sobre essa questão do relacionamento entre pedido e dados do cliente, né? Que lá a gente usou o exemplo nome do cliente, que é o que comumente a gente acaba fazendo. Essa outra tabela que você tem à esquerda na parte superior, como é o nome dela aí, Jefferson? Jefferson, não sei se você me ouve. Ah, são duas tabelas, tá? Só pedir para você diminuir um pouquinho o zoom aí. Isso. Não, foi muito. Tá. Mas pode modificar seu layout aí para a gente ver direitinho. Pronto. Não é essa, não quero. Pode subir. Essa assinatura, resultado está muito em cima. Pode voltar para a questão lá do plano de estudo mesmo, só para a gente fechar. Fica melhor. Isso, tá perfeito. Pronto. E é isso, desloca ela para o lado. Porque aí ela, o plano de estudo fica em evidência. Pronto. A tabela plano de estudo itens, ela é uma situação que o Jefferson traz aqui, onde ele tem a tabela plano de estudo itens, ele tem o identificador dessa tabela, plano de estudo itens. Opa, sumiu da tela? Foi só na minha tela que sumiu? Ah, deixa eu ver se Jefferson foi alguma coisa de conexão aí, se ele volta. Voltou, voltou. Jefferson nos ouve? A tela dele voltou, mas não sei se ele está nos ouvindo. Mas só para explicar aqui um pouco. Essa tabela, plano de estudos itens, né? Ela está sendo associada com a tabela plano de estudos. E aí eu queria que vocês observassem algo que é interessante. Que observe que na plano de estudos itens ela tem um atributo que é chamado de ID, que é o identificador único da tabela plano de estudos itens. Porém, ela tem um segundo identificador, que é uma chave estrangeira plano ID, que é, na verdade, uma associação de chave estrangeira com o ID de plano de estudos. Então, as informações que advêm do plano de estudo aí desse conceito que Jefferson está representando, né, ele vai ter uma coleção de itens de plano de estudos que vão estar associados com a tabela plano de estudo itens e por um outro lado, né, ou de forma a propagar para baixo, a tabela plano de estudos ela tem uma associação com usuários a partir do ID, né, a identificação desse usuário, esse user ID aí.
onde ele vai poder capturar todas as informações do usuário para baixo, nome, e-mail, senha, tipo, dado, tudo isso aí está associado. Então, num cenário de um pedido, a gente vai ter também algo similar como o Jefferson fez aí, plano de estudo itens, que são os itens do pedido. E como é que eu monto os itens do pedido, Yuri? Os itens do pedido, provavelmente eu vou ter uma tabela, uma tabela, uma relação como se fosse intermediária, não, temporária, né? Uma tabela que vai ser criada em tempo de execução temporária, onde eu faço a associação basicamente entre o identificador de um produto e a quantidade deles. Por quê? Porque essa minha cestinha, a cesta de produtos, como Dona Maria Cristina colocou, ela vai ser essa composição. ID do produto, tá certo? E a quantidade. Permitindo que eu possa ter, a partir da minha cesta, uma coleção de itens que vai compor o meu pedido. De forma que eu possa ter guardado isso, um conjunto de registros associado com o identificador de um determinado pedido, e assim dessa forma eu posso cadastrar à parte, nem em pedido, nem em cliente, o que se refere à cesta de produtos, onde tem todos os pedidos, desculpa, todos os produtos associados com um determinado pedido, tá? Mas isso é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Jefferson, eu vou interromper seu compartilhamento aqui para a gente dar sequência. Quer dizer, na verdade, eu queria, antes de interromper, Jefferson, rapidinho, ficou essa explicação complementar, né? Primeiro agradecer a sua disponibilidade, mas essa explicação complementar aí ficou bom para vocês, Jefferson, Maria Cristina e os demais colegas. Acho que o como é dele, o Juan também, né? Foi quem solicitou. Maravilha.